Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 7. Diz assim: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. O apóstolo Paulo, sendo um grande missionário, ele viajou por muitos lugares. Paulo fez aproximadamente 3 grandes viagens missionárias. Alguns chegam a dizer que ele fez 4, mas a Bíblia Sagrada nos mostra 3 grandes viagens que este apóstolo fez. E dentre essas 3 viagens, por muitas cidades, ele passou, edificou igrejas, vidas foram salvas, pessoas foram libertas, outras curadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Porém, em dado momento, no capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo tinha o interesse de ir para uma cidade chamada Betínia. Mas ele tinha o interesse de ir para Betínia enquanto o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, ele queria enviar Paulo para a Macedônia. Só que Paulo foi um homem que entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu que deveria fazer a vontade do Senhor e não a vontade dele. A vontade dele era fazer a obra em outro lugar, na Betínia. Mas a vontade de Deus era com que Paulo fizesse a obra de Deus na Macedônia. Para isso, então, a Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma visão para o apóstolo Paulo, aonde ele vê um homem da Macedônia, pedindo, chamando ele, dizendo assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu que esta visão era Deus falando com ele, para que fosse para a Macedônia, que hoje é a Europa. E ali Paulo foi para uma cidade chamada Filipos. Filipos era considerada como uma pequena Roma na época, uma cidade muito próspera, abençoada, e uma cidade onde havia muitas pessoas para que ouvissem o Evangelho. Ali naquela cidade, o Evangelho foi pregado. Um carcereiro aceitou Jesus com a sua família, como também uma menina que era escrava dos homens e escrava de Satanás foi liberta. Uma jovem que era adivinha, uma jovem que estava sendo dominada pelo diabo foi liberta, totalmente transformada. Como também nós vemos aqui uma mulher chamada Lídia, religiosa, foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Enfim, uma grande obra foi feita naquele lugar. Por quê? Porque um homem que soube entender a vontade de Deus, ouviu a voz do Senhor e fez a vontade de Deus. Essa palavra nos traz algumas lições. Primeiro, é que Deus fala. E Deus fala de muitas maneiras, através da sua palavra principalmente, mas Deus também fala em sonhos e em visões. Deus fala. E Deus está falando hoje contigo, Deus fala através desta palavra. A segunda verdade é que além de Deus falar, Deus também nos direciona à vontade dele. Muitas vezes nós temos vontade de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Nós temos vontade de ir para determinados lugares, mesmo que seja dizendo que estamos indo em nome de Deus. Só que aqui, Paulo estava indo em nome de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a vontade verdadeira foi estabelecida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para ir para a Macedônia, para a Europa. E Paulo obedeceu. Então, uma verdade que nós precisamos entender é que a vontade de Deus ela é soberana sobre a nossa vida. A vontade de Deus é maior que a nossa vontade, o caminho de Deus é melhor que o nosso caminho. A terceira verdade que nós vemos aqui é que quando nós entramos sim no propósito de Deus e na vontade de Deus, tudo flui, tudo dá certo. Porque Paulo chegando ali naquela cidade, por mais perseguições que ele teve, por mais que ele foi aprisionado, ele sofreu, ele foi chicoteado com varas, ele ficou preso numa prisão. Ali ele viu grandes milagres. Ali eles cantaram, louvaram o Senhor, cantaram hinos e as portas das prisões se abriram. Homens foram transformados pelo poder do Evangelho. Uma jovem foi liberta. Uma mulher foi transformada pelo poder da palavra. Ali naquele lugar um carcereiro acertou Jesus. A sua família foi totalmente mudada, cheia da glória, da presença do Senhor. Por quê? Porque alguém resolveu obedecer a Deus.
Quando nós resolvemos obedecer a Deus, por mais crise, problemas, dificuldades, por mais que venham perseguições, por mais que às vezes nós venhamos sentir dores por obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus e estar na vontade dele do que fazer a nossa vontade e estar fora da sua direção. É melhor muitas vezes passar por crise na vontade de Deus do que estar na bonança fora da vontade do Senhor. Então vamos ouvir a vontade dele, obedecer à vontade do Senhor, atender aquilo que ele tem para nós, porque a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Que você possa ser direcionado por Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um ótimo dia e saiba, tenha discernimento, que Deus fala contigo. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.